Olá! Nessa sessão do canal eu vou conversar com quem discorda daquilo que eu publico no UOL, na minha coluna, ou nos vídeos aqui do canal. Bater papo, trocar ideia com quem concorda é fácil. A ideia aqui é conversar com os discordantes. E para começar, o tema é: Lula e Bolsonaro são a mesma coisa? Como tem gente dizendo na imprensa e alguns adversários políticos dos dois repetem por aí? Vamos discutir esse tema. Antes de começar a treta, eu queria lembrar você de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de curtir esse vídeo para o conteúdo circular e atingir mais pessoas e você me ajudar a fazer o canal crescer. Bom, a ideia nessa sessão que começa agora é trocar, bater papo, trocar argumentos com quem discorda daquilo que eu escrevo, tanto nas colunas do UOL, quanto nos vídeos que eu publico aqui no canal. E você também vai poder participar. Coloca seu posicionamento aí nos comentários e eu vou responder, a gente vai trocar, pode sugerir também temas para as próximas tretas. Então a gente começa essa sessão com um artigo que eu escrevi essa semana. O título é: Exterminar falsa simetria entre Lula e Bolsonaro é meta para 2022. Então, nesse artigo eu venho questionando, contestando a ideia que alguns colegas jornalistas às vezes publicam e que alguns políticos repetem, os políticos de oposição a Lula e a Bolsonaro repetem, que os dois são parecidos, que são dois lados da mesma moeda. Eu, sinceramente, não concordo, não vejo nenhuma semelhança entre os dois, são opostos, até porque Jair Bolsonaro é único no mundo negativamente, é uma singularidade negativa. Não há ninguém com tão pouca empatia, com tão pouca... que tenha demonstrado tanta inabilidade ao governar, né? Para mim, para muita gente, é o pior presidente que o Brasil já teve. Então, comparar Jair Bolsonaro a Lula é só talvez preguiça. Eu acho que tem muitas formas de você se colocar, fazer críticas a Lula, que não seja tentando fazer essa falsa simetria, essa equivalência do petista com Jair Bolsonaro. Então, no artigo, eu escrevo que, para qualquer aspecto que se queira analisar, Lula é a antítese do atual presidente. Nas duas vezes que ocupou o Palácio do Planalto, o petista incentivou a ciência, investiu em educação, lutou contra a devastação ambiental, manteve o Brasil no topo da diplomacia mundial, priorizou a saúde pública, apenas para citar alguns tópicos. Bolsonaro faz o contrário de tudo isso. É óbvio, ninguém é obrigado a concordar comigo. E, como sempre, na internet, nas redes sociais, discordância é uma matéria-prima fácil de achar. Então, nos comentários do UOL e nas minhas redes sociais, algumas pessoas se manifestaram discordando, umas mais fortemente, outras mais brandas. Vamos aqui pegar algumas opiniões para responder. Tá aí a primeira opinião. As bases de Lula e de Bolsonaro votam unidas em ações que enfraquecem o combate à corrupção e na defesa de corruptos, praticando a mais suja forma de política, pois a corrupção é o fato gerador de todas as mazelas da sociedade, fazendo com que a população fique refém do pai Lula e do mito Bolsonaro. Bom, para começar, eu discordo de que a corrupção seja a origem de todas as mazelas no Brasil. Para mim, a origem das mazelas no Brasil é desigualdade. E também, na minha opinião, uma forma de corrupção, já que uma pessoa receber por mês 20 vezes, 50 vezes, 100 vezes, 1000 vezes mais do que outra, é uma injustiça, é uma distorção, que é uma espécie de corrupção também da ética, até da lógica, né? Como é que pode uma sociedade funcionar bem com alguém ganhando 1000, 2000 vezes mais do que a outra e que as duas convivam pacificamente na mesma sociedade? A desigualdade brasileira é imoral e, para mim, essa é a geradora de todas as mazelas nacionais, ou pelo menos das principais.
A corrupção realmente é um problema sério, tem que ser combatido combatida fortemente. Agora, o que ele comenta aqui, de que Bolsonaro e Lula agem de forma a fomentar uma política de corrupção, na verdade está se referindo ao centrão, né, aos políticos ali que fazem esse presidencialismo de coalizão, né, o executivo precisando de apoio do legislativo, mas eu queria lembrar que isso não começou nem com o PT nem com o Bolsonaro. Desde o início da redemocratização, isso acontece, né? É bom a gente lembrar que Fernando Henrique também lançou mão desse tipo de expediente, até porque senão ele não conseguiria governar assim como Lula e assim como Bolsonaro tentou fazer a tal política de bancadas, o presidente atual tentou fazer esse apoio por bancadas, não conseguiu e acabou se rendendo ao centrão. É bom lembrar da emenda da reeleição, que foi paga por Fernando Henrique Cardoso, FHC, liberou lá dinheiro para as bancadas, para alguns deputados, para garantir que a emenda de reeleição fosse aprovada. Então, isso não é de agora, não é de antes, não veio do PT, da época do PT, nem de Fernando Henrique, vem até anterior até Fernando Henrique e vai continuar, dependendo de quem sejam os escolhidos pelo eleitor. Se o eleitor escolher um Congresso que é voltado mais para os próprios interesses do que para os interesses nacionais, o presidente que sentar lá, o próximo, seja lá quem for, ou o reeleito Bolsonaro, ou o Lula, ou seja lá quem for, vai precisar desse apoio no Congresso e não tem outro jeito de conseguir apoio com esse Congresso fisiológico que não seja dando cargos e verbas de emenda. Não precisa ser um orçamento secreto nem no valor desse que a gente está vendo aí, né? Mas esse sistema não nasceu com Lula e nem com Bolsonaro. São duas faces da mesma moeda. Só não aceita isso quem defende um dos dois como se fosse uma religião. Para ficar em poucos exemplos, quem falava que o judiciário era contra o seu governo, quem falava que o Congresso só tinha ladrão e acabou se unindo ao centrão. Olha, eu acho que o fato de Lula ter criticado o Congresso, o Judiciário, fazer crítica à imprensa, isso é uma coisa. Qualquer um pode fazer críticas a qualquer instituição, ao Judiciário, à imprensa. Isso não é, nenhuma delas está num altar que possa estar livre de críticas. Inclusive ao Congresso, Lula fez um pronunciamento dizendo que existiam 300 picaretas no Congresso, virou até música do Paralamas do Sucesso essa afirmação, e depois Lula virou deputado, né, foi para lá, e eu acho que talvez tenha se arrependido do que falou. Crítica é uma coisa, outra coisa é você atacar as instituições, você tentar intimidar as instituições para que elas tenham decisões que sejam concordantes com o que você quer. E é isso que o Bolsonaro fez, tentou inclusive dar um golpe de Estado, ele tentou fazer com que o STF, o Supremo, se dobrasse às suas vontades. Isso é bem diferente do que de fazer crítica, né? Então, acho que também nesse caso, os dois, Lula e Bolsonaro, não tem nada de parecidos. Quem aparelhou o STF foi Lula, é só fazer as contas. Acho aí que o leitor está se referindo ao número de ministros do Supremo que os petistas indicaram. Isso aí, na verdade, não é aparelhamento. Isso é um direito de qualquer um que seja presidente de indicar o nome do ministro que vai para o STF, o Senado aprova ou não, e como o PT ficou 4 mandatos no poder, indicou a maioria dos ministros que estão lá. Mas isso não quer dizer que aparelhou, tanto que Lula chegou a ser preso com a autorização do STF. Se tivesse aparelhado, isso não teria acontecido. Aparelhar é o que o presidente Bolsonaro diz que quer fazer. Ele, inclusive, quando o STF estava com 10 ministros, o André Mendonça ainda não tinha sido empossado, nomeado, ele dizia que Nunes Marques, que era o ministro que ele nomeou, que ele indicou, representava 10% dele, Bolsonaro, dentro do STF. Ou seja, isso é aparelhar, dizer que um dos ministros o representa, agora o segundo entrou,
representa o presidente, os ministros do STF, apesar de indicados pelo presidente, não estão lá para representá-lo, estão lá para julgar de acordo com a lei. E mesmo, é óbvio que com uma proximidade de um presidente ou outro, haja talvez algum milindre em alguma ação e tal, mas nada se compara a isso que o Bolsonaro diz, inclusive indicando um ministro terrivelmente evangélico só para agradar as lideranças das religiões neopentecostais que o apoiam. Isso é aparelhar. O esforço que o jornalista faz para defender Lula é descomunal. No mesmo parágrafo afirma que o Bolsonaro está aparelhando o STF. Isso logo após citar a anulação da pena, que foi o quê? Se não fruto do mega aparelhamento que Lula fez no Supremo. Não colou. KKK. O fato de uma decisão do STF ser favorável a Lula não quer dizer que isso seja resultado de aparelhamento. Ou a gente só vai dizer que não há aparelhamento quando todas as decisões do STF forem contra aquele presidente que nomeou a maioria dos ministros. Não, a justiça não pode se guiar por isso. Ah, não, o Lula me indicou, então vou julgar contra ele. Eu acho que esse parâmetro não é um parâmetro justo e isso não indica aparelhamento. E eu não entendi o jornalista entre aspas, mas a gente lida com a ironia numa boa. Mas tem também os concordantes. Tem, por exemplo, esse comentário que eu vou mostrar agora. Mais do que isso, Lula nunca tentou dar um golpe de Estado. Exatamente. Entre uma crítica a uma instituição, ao judiciário ou ao Congresso, e a tentativa de golpe que Bolsonaro fez no dia 7 de setembro, descaradamente, chamando apoiadores, fazendo com que o agronegócio, uma parte do agronegócio, pagasse apoiadores, fizesse uma estrutura, colocasse uma estrutura à disposição de uma manifestação gigantesca em Brasília e em São Paulo, principalmente, isso sim é uma ação antidemocrática que Lula nunca fez. Criticar e questionar, isso é do jogo democrático. Agora, anunciar que você vai derrubar, anunciar que um poder como o STF tem que ficar a reboque da sua vontade, isso sim é golpe. E foi o que o Bolsonaro fez. Você não precisa gostar do Lula para entender a diferença dele para o Bolsonaro. Um tem visão de país, o outro só enxerga o próprio umbigo. Um defende a vacina, a ciência e o SUS. O outro defende a cloroquina, um tal de spray israelense. E por aí vai, e outras loucuras, né, outros delírios de Bolsonaro. Então, por mais que você não concorde com as ideias de Lula, eu digo isso no artigo, ninguém é obrigado a concordar, mas é bom pegar argumentos que sejam honestos, né, que sejam reais. Compará-lo a Bolsonaro, eu acho que enfraquece qualquer argumentação, até por esse motivo aí, por esses motivos que o leitor mostrou aí. Anti-vacina, anti-ciência, contra a lógica, Lula nunca foi. E tem também um hater um pouco mais assanhado que apareceu no meu Instagram. Esses colunistas do UOL são todos parecidos. Eles têm a mesma cara de vagabundo e drogados. Todos usuários. Bom, os colunistas do UOL são muitos, eu não acho que parecem nada com Sakamoto, nem com a Thaís Oyama, nem com o Reinaldo Azevedo, acho que somos muito diferentes. Vagabundo realmente não sou, infelizmente, porque seria muito bom poder sobreviver, ter a subsistência sem precisar trabalhar, mas não é o caso e eu tenho que trabalhar muito, então vagabundagem infelizmente não é o meu métier. E drogado também não, sou um careta convicto, mas não tem nenhuma condenação, não tem nenhum juízo de valor, não tem nada contra quem seja o usuário, desde que maior de idade e consciente do que faz. Agora eu convido esse leitor a participar do debate falando o que ele acha, se ele acha que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa. Esse era o tema em questão, que infelizmente ele não abordou. E você tem alguma opinião diferente sobre esse assunto? Acha que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa? Essa falsa simetria que a imprensa repete, alguns colunistas, que alguns políticos de oposição aos dois fazem, você concorda, discorda? Coloca aí o que você acha nos comentários que eu vou responder e talvez a gente possa até voltar ao assunto no próximo vídeo.
Para terminar, vou lembrar você de ativar o sininho, se inscrever no canal e curtir esse vídeo para fazer esse conteúdo circular por mais pessoas e ajudar o canal a crescer. Até o próximo vídeo.